Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, nós faremos a leitura alternada da Palavra do Senhor, dos versículos 1 ao 4. 1 de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Que nada, nem o possível sono, nem mesmo preocupações ou qualquer coisa do tipo, possa tirar nosso foco, que é o aprendizado da Tua palavra. Usa o Teu servo, apesar de suas imperfeições, que ele pregue fielmente a Tua palavra e que a Tua igreja, assim, seja edificada. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A comunhão entre os irmãos é algo posto em xeque em nossos dias. Nós vivemos bombardeados por conceitos individualistas dia após dia. O repartir do pão tem se tornado cada vez mais difícil em uma sociedade egocêntrica e pecaminosa, em que cada um deve se virar para atingir os seus objetivos, seja por meios corretos ou não. Em contrapartida, há ideologias que pregam a aproximação das pessoas e o amor ao próximo, porém como uma atitude de aceitação mútua em que cada um segue a sua própria vida, sem dar satisfação a ninguém e nem mesmo a Deus. A partir da Conferência Missionária Mundial, realizada em Edimburgo no ano de 1910, surgiu um movimento chamado ecumenismo. Embora inicialmente com motivações missionárias, o movimento foi influenciado pelo liberalismo teológico e hoje o que se tem é uma ideologia de união de igrejas cristãs em prós de uma aceitação entre elas, não importando a fidelidade dessas igrejas em torno da palavra de Deus. Princípios como a inspiração e autoridade das Escrituras Sagradas não são levadas em conta por este movimento. Princípios morais, como a condenação da prática homossexual, são rechaçados e vistos como pontos de divisão. O descrédito também da visão de Cristo como o único caminho suficiente para a igreja é grande no meio desse movimento, restando apenas um princípio cego e diabólico de comunhão entre as pessoas em torno de uma identidade que está longe da pregada pela palavra de Deus. Nós vivemos em uma sociedade extremamente relativista. Cada um crê ter a sua própria verdade e assim o mundo segue. Assim cada um segue a sua vida e muitos pensam haver comunhão em meio a toda essa diversidade. Diante dos mais variados esforços para promover a unidade entre os cristãos, como ter verdadeira comunhão e verdadeira alegria proveniente dos princípios da palavra de Deus? Antes de nós passarmos à compreensão do texto sagrado, é preciso que nós entendamos alguns pontos quanto ao contexto da carta em que foi escrita. E para quem essa carta foi escrita? O apóstolo tinha em mente cristãos, crentes como eu e você, possivelmente de uma dada região, de uma certa localidade.
É possível que essas comunidades fossem da Ásia, porque João foi pastor em Éfeso, ele ficou um tempo em Éfeso, e o relato mais antigo da utilização da primeira de João também vem daquela região da Ásia. E o interesse do apóstolo era proteger os seus leitores e firmá-los em sua fé e vida cristãs. Agora, que ocasião fez o apóstolo escrever a epístola? Pelo conteúdo do escrito, nós podemos ver que havia problemas nas igrejas que o receberam. Falsos mestres estavam disseminando suas ideias naquelas comunidades. O autor fala da existência de falsos profetas, enganadores e anticristos. Pessoas que ensinavam o erro, conduziam pessoas por caminhos incorretos e negavam a plena humanidade e a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. Esses indivíduos haviam sido crentes, como eu e você, mas eles abandonaram a fé. Eles se afastaram do Senhor e se afastaram daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eles representavam um sistema que negava que Jesus era o Cristo vindo em carne e concebia a justiça e o amor como simplesmente indiferentes. Era um conceito que não tinha importância para eles. Esse sistema, irmãos, é o gnosticismo, ainda que nascente naquela época. E essa doutrina entende que o Espírito é bom, que o princípio do Espírito é uma coisa boa, porém a matéria, o corpo em si é mau. E essas pessoas não criam na encarnação de Cristo, porque na mente delas, o divino, o próprio Deus, jamais poderia habitar em algo impuro. Sendo o corpo humano algo mau, ruim, impuro na mente dos gnósticos, Deus nunca poderia habitar no corpo humano. Porque isso seria uma incongruência, isso seria algo inconcebível na mente deles. E eles também não criam na ressurreição, porque pensava-se que uma vez que a alma foi liberta do corpo por meio da morte, seria uma violência a alma novamente se unir ao corpo e ser aprisionada mais uma vez. E como resultado dessa crença, parte dos gnósticos vivia em extrema pobreza. Eles entendiam que ter posses, que ter prazer por meio dessas posses, seria algo pecaminoso, porque está ligado a uma coisa material. Então, essas pessoas viviam em extrema pobreza. Em contrapartida, outra parte dos gnósticos cria que uma vez que o pecado está no corpo, está na matéria em si, então conceitos morais simplesmente inexistem. Para parte dessas pessoas, o pecado era algo que não fazia parte da vida deles. Então eles poderiam viver de forma promíscua, de forma adúltera, de forma imoral ou até homossexual, sem qualquer problema, porque na mente dessas pessoas, o pecado estaria em habitar um corpo humano, mas princípios morais simplesmente não tinham qualquer valor. Os gnósticos também pareciam crer que princípios de amor e de comunhão dos irmãos era algo que não deveria ser levado em conta, porque eles criam ser a nata da sociedade cristã, por assim dizer. Então eles simplesmente rejeitavam os cristãos, eles entendiam que eles eram superiores, e assim a comunhão entre os irmãos era quebrada. De forma geral, com relação à primeira epístola de João, nós podemos dizer que ela é escrita em torno dos 3 testes centrais do verdadeiro cristianismo: o teste moral, o teste da obediência ao Senhor, daquilo que o Senhor requer de nós; o teste social, do amor, da comunhão entre os irmãos; e o teste doutrinal, o teste da crença, o teste da fé. Quanto ao trecho que nós vamos abordar, é o parágrafo que forma o prólogo da epístola. É possível que o João tenha escrito essa passagem como um resumo daquilo que ele trata no corpo da sua carta. E nessa parte, ele está interessado essencialmente na proclamação apostólica do Evangelho. Com tudo que foi dito em mente com relação ao contexto desta epístola, hoje nós aprenderemos a seguinte coisa: como ter verdadeira comunhão e alegria
como ter verdadeira comunhão e alegria. E diante disso, o apóstolo João nos apresenta o primeiro princípio de como ter essa verdadeira comunhão e essa verdadeira alegria. Ele nos diz que Cristo é o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado. Cristo é o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado. O versículo 1 começa dessa forma: o que era desde o princípio. O primeiro versículo começa com um pronome neutro, que é traduzido por o que. Isso é importante para a nossa meditação, porque o apóstolo não começa falando aquele que era desde o princípio, ou quem era desde o princípio, de forma a identificar bastante claramente que é uma pessoa da qual ele está tratando. Mas não, ele começa com um termo neutro. Por que ele faz isso? Porque aquilo, ou o que, é mais amplo do que quem, porque abarca Jesus Cristo e a mensagem que ele traz. E a expressão desde o princípio nos remete ao primeiro versículo do Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O princípio quer dizer a criação de todas as coisas, fazendo menção ao versículo 1 de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Além disso, o era, de o que era desde o princípio, nos dá a ideia de algo que era contínuo num dado tempo do passado, e indica que Cristo, o Senhor, não foi gerado no princípio, mas ele já existia no princípio. O que era desde o princípio nos dá a ideia de que, de fato, Deus, Jesus Cristo, é eterno. Gnósticos pensavam, ou pensam, de que Jesus Cristo é uma criação de Deus. É um ser humano bom, legal, gente boa, mas que foi criado por Deus, como eu e você. Porém com um espírito elevado, uma bondade elevada. E algumas pessoas, inclusive algumas seitas ditas cristãs, tomam o versículo que diz que Cristo é a primazia de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas o primogênito, irmãos, nesse sentido, não é o primeiro a ser criado. Cristo não é a primeira criação de Deus. Mas quando a Bíblia nos diz que Cristo é o primogênito da criação, quer dizer que ele é o principal. Não que ele seja o primeiro, mas que ele possui a primazia, porque Cristo não foi criado, ele é eternamente gerado do Pai, ele é Deus, ele é eterno. E aqui João combate a ideia de que Cristo possa ter sido criado no princípio de todas as coisas. Os gnósticos criam que Jesus recebeu a sua divindade no batismo. Então, Jesus era um homem comum, mas no batismo de João Batista, ele recebe o Deus Filho em si. Mas essa é uma heresia, não é o que a Bíblia nos ensina, porque antes mesmo que Abraão existisse, Cristo diz: eu sou. Ele é o eterno Deus, ele vive desde os séculos dos séculos, ele é Deus e ele é eterno. E o autor continua dizendo: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. É importante entender que o nós de o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, não faz referência a uma inclusão de toda a cristandade. João está falando, eu e você, leitor, nós temos visto e nós temos ouvido a Cristo. Não, João não está falando isso. O nós aqui, o plural aqui, se refere às testemunhas oculares do Senhor Jesus. Aquelas pessoas que viram Cristo, homem e Deus sobre a terra, que fez milagres, que ressuscitou a Lázaro, que foi ressurreto. De forma crescente, o apóstolo nos fala da manifestação de Cristo. E ele nos diz que Jesus se manifestou aos sentidos do homem. Ele foi ouvido, ele foi visto e ele foi tocado.
Ao falar da audição, o autor está mostrando que ele acompanhou o ministério de Cristo e que, juntamente com os demais apóstolos, foi instruído pelo Senhor. Ele usa a linguagem apostólica de Pedro e João, dirigida ao Sinédrio, quando dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ao falar da visão, o escritor quer dizer que os apóstolos não somente ouviram o Senhor, mas viram a Cristo. Eles testemunharam Cristo presente na vida deles, o Senhor. Eles ouviram as suas palavras e viram as suas obras, os seus milagres, os seus ensinos. Quando diz o que contemplamos, João nos quer dar a ideia de um olhar atencioso, ou até mesmo uma contemplação intelectual. É o ver e o apreender aquilo que está sendo visto. É o compreender a realidade daquilo que está sendo enxergado, daquilo que quer ser compreendido. Quando diz, as nossas mãos apalparam, ele nos prova que Cristo possui um corpo físico. E mais do que isso, quando ele diz, o apalpar aqui é mais do que um simples tocar, é mais do que um simples encostar, mas é tatear, é procurar sentir. É procurar ver se aquilo é real e testemunhar daquilo. E é interessante que o contemplar e o apalpar estão juntos e no mesmo tempo verbal, que nos remetem a uma questão pontual no tempo. João está fazendo menção a um evento em especial, a um fato. Ele nos lembra a ocasião em que os discípulos, depois da ressurreição do nosso Senhor, veem o Cristo ressurreto e ficam assustados, ficam sem saber o que fazer. E Jesus diz a eles para que eles o toquem. E uma evidência disso é o fato de Lucas usar o mesmo verbo grego para apalpar, para relatar aquele evento. Abra sua Bíblia em Lucas 24, versículos 36 a 40. Lucas 24, 36 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. É essa ocasião que o apóstolo João está fazendo referência quando diz: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Volte ao texto da nossa meditação e note a forma como João escreve o versículo. Ele não diz o que nós vimos, o que nós ouvimos certa vez do Senhor Jesus, mas não, o que temos visto, o que nós temos ouvido. E isso nos dá a ideia, nos transmite que algo ainda acontecia. O verbo empregado nos dá a ideia de que algo estava em processo ainda. E dessa forma, dá-se a entender que os ensinos de Jesus, e mais do que isso, que a ressurreição do nosso Senhor estava bem presente na vida daqueles irmãos, na vida dos apóstolos. Eles não tratavam a ressurreição como algo passado, remoto no tempo, mas como algo presente na vida deles, a ressurreição de Cristo. E nós podemos ter em mente a fala de João no Evangelho, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo faz uma oposição ao entendimento gnóstico de impureza material. Jesus veio em carne, em matéria, fisicamente, e habitou entre os homens. Cristo não é um tipo de espírito, um tipo de holograma, um fantasma ou algo do gênero, mas ele era homem, ele é homem, e não só homem, mas Deus.
Ele possuía um corpo material. Ele possui um corpo material. E ele veio ao mundo, morreu numa cruz pelo seu povo, suportou o cálice da ira de Deus e no terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou provando que Ele é o Senhor. Provando que Ele tem o poder para vencer a morte, nos mostrando que um dia acontecerá também conosco. Paulo nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas, porque Cristo ressuscitou, nós temos a firme certeza de que um dia também ressuscitaremos, e nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. E continuando, o autor diz, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que quer dizer verbo da vida? O que significa isso? Quando nós ouvimos essa expressão, nós geralmente nos atentamos diretamente para a pessoa de Cristo. Mas só que não é estranho o apóstolo usar um pronome, como eu disse, neutro, de forma ampla para falar de Cristo, Deus, uma pessoa. Com o verbo ou palavra da vida, nós podemos entender Cristo e também a sua mensagem, o seu evangelho. E há uma diferença entre a expressão usada no quarto evangelho e a expressão usada na epístola. No evangelho, o verbo é enfatizado ao invés de vida para identificar a Cristo. Mas na epístola, o termo que recebe ênfase é vida, ao invés de verbo, para falar do Senhor. E isso é demonstrado no versículo 2, que nós veremos mais adiante. No Evangelho, João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus mesmo diz ser a ressurreição, a vida, o caminho, de forma que quem nele crê, ainda que morto, viverá. E diante disso, pode-se afirmar que palavra da vida, o verbo da vida, é uma combinação de Jesus, da pessoa de Cristo e das boas novas que Ele traz do Evangelho do nosso Senhor, da sua mensagem. E é por isso que é usado uma expressão neutra para falar de Cristo. Porque quando nós dizemos aquilo que era, nós damos uma maior amplitude para o sentido, nós ampliamos o sentido de que não é Jesus unicamente, mas Jesus e o Evangelho. E no versículo 2, o apóstolo faz uma explicação sobre essa vida. Ele nos diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse verso começa com a palavra que pode ser entendido com uma certa ênfase. Ele diz, de fato, a vida se manifestou. O eterno Deus, enfim, se fez revelar aos homens por meio da sua encarnação. John Stott nos diz que não poderíamos ter visto aquele que estava eternamente com o Pai se ele não tivesse tomado deliberadamente a iniciativa de manifestar-se. Os homens só podem apreender o que Deus se apraz em tornar conhecido. O homem só pode conhecer e compreender aquilo que o próprio Deus quer revelar. Mas Deus, sendo eterno e rico em misericórdia e graça, quis se revelar a mim e a você. Quis se revelar ao mundo. E João afirma a manifestação de Deus. E nisso está incluso o evento do nascimento de Cristo, as suas obras, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo isso é levado em conta na manifestação de Cristo. E mais à frente, no capítulo 3, João nos diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E essa afirmação foi feita para combater os que entendiam que Jesus não havia encarnado. E essa questão é tão séria que no capítulo 4, João chega a dizer, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Há pessoas que se dizem cristãs
e negam a encarnação de Cristo. Mas João é bem duro, ele diz que essas pessoas não procedem de Deus e que este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Após afirmar a encarnação, mais uma vez o autor diz que ele e os demais apóstolos têm visto, é bem presente na vida deles, a encarnação e a ressurreição do nosso Senhor e testemunham a respeito dela e a anunciam. E esses dois últimos termos, o testemunhar e o anunciar, são marcas do ministério apostólico. O testemunhar está ligado ao ter a experiência, ao falar daquilo que ele mesmo viu. E o anunciar indica a autoridade da comissão. O próprio Cristo foi quem autorizou o colégio apostólico a proclamar a mensagem de Deus. João não se auto-intitula apóstolo, como nós vemos em muitas e muitas igrejas por aí, mas ele foi comissionado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Ele é encarregado para pregar o Evangelho. E o versículo continua dizendo: ao afirmar a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João nos diz mais uma vez sobre a eternidade do Filho de Deus e a sua manifestação ao homem. Essa eternidade, irmãos, da vida, a vida eterna, não é somente uma vida sem fim, mas é a qualidade da vida. É a vida com Deus, é uma vida de união com Deus. E não só isso, mas quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Ele se identifica como a vida. E João, como pastor que era, instrui os seus leitores sobre o verdadeiro conhecimento de Cristo, para protegê-los das ideias gnósticas, de ideias errôneas, de ideias que estavam, de certa forma, perseguindo ideologicamente o povo de Deus. E agora ele vai nos ensinar que, conhecendo a Cristo, temos comunhão e alegria. Primeiro ele fala que do verdadeiro conhecimento de Cristo, afirmando que Cristo é homem e Deus e se manifestou no tempo e ressuscitou, e agora ele nos diz que conhecendo a Cristo, nós temos comunhão e alegria. O versículo 3 nos diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Primeiramente, ao conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo, nós temos comunhão entre os irmãos. E, mais uma vez, João apela para o testemunho da manifestação física de Cristo, e isso ele faz contra os hereges que negavam a encarnação. A realidade da ressurreição de Cristo também faz parte das declarações do autor. E aqui o texto nos informa qual é a razão da exposição de João. Aqui está o ápice da passagem. Ele traz a realidade das naturezas de Cristo com uma finalidade. E ele nos diz que a finalidade é que haja comunhão com os apóstolos, comunhão entre os irmãos. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão expressa um vínculo estreito, como duas pessoas que tenham algo em comum, como duas pessoas que têm um princípio que as une. E o escritor quer que haja um vínculo estreito entre os seus leitores e uma unidade doutrinária na igreja de Cristo, em torno de Cristo, em torno da verdade. E o versículo 7 deste capítulo nos diz: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Cristo é o fundamento da Santa Igreja. Cristo é a luz que ilumina os homens. Não Jesus apenas homem, mas Deus também, homem e Deus. O Verbo encarnado, totalmente homem e Deus, crucificado e ressuscitado. E no capítulo 2, João diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Nós estamos
conectados a Cristo quando nós permanecemos unidos em torno da verdade, quando nós nutrimos entre nós aquele amor fraternal ao qual nós somos chamados a ter entre os irmãos. Mas quando nós não amamos os nossos irmãos, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós nos afastamos da luz e nós nos afastamos do Senhor. Talvez haja irmãos que não se dão, mas isso reflete um problema sério. Certamente, não há um amor entre eles que Deus quer que eles tenham. E qual é a natureza dessa comunhão que nós somos chamados a ter para manter um com os outros, por meio do conhecimento de Cristo? A comunhão com Deus. A comunhão, é uma palavra especificamente cristã e indica aquela participação comum na graça de Deus, a salvação de Cristo e o Espírito no ser interior, que é o direito de nascimento espiritual de todos os fiéis cristãos. A nossa unidade nasce e depende da nossa comunhão com Deus. De modo que é um erro pensar que nós podemos ser um corpo, que nós possamos ser uma unidade, se nós não formos primeiramente ligados a Deus. A Deus. Esse ser um com Cristo, e a igreja e com Cristo, consiste em obedecer ao Senhor e ser fiel ao ensino dos apóstolos. Isso nos lembra a fala de Jesus na sua oração sacerdotal, em João 17, quando diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão entre os crentes é fruto da comunhão com Cristo. O que eleva a verdadeira comunhão acima daquilo que o mundo chama de amizade e pertencimento é simplesmente isto: nosso relacionamento com os outros crentes é uma demonstração de nossa união com Cristo. E a dinâmica dessa comunhão com os outros crentes é ditada e definida pelo fato de que nós somos novas criaturas, amadas, escolhidas, redimidas, perdoadas, justificadas e adotadas na família de Deus pelo próprio Senhor, por meio de Jesus Cristo. Diz assim David Egg. Hebreus 3,14 diz que nós nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até ao fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Nós nos mantemos participantes de Cristo quando nós estamos unidos a Ele, quando nós obedecemos a Tua palavra, quando nós permanecemos unidos como igreja do Senhor. E ao falar a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, João pode estar mais uma vez atacando os que não criam na divindade da pessoa de Cristo. Veja que isso é bem presente nessa passagem. E ele quer afirmar a divindade e a humanidade de Cristo e a sua ressurreição. Neste versículo, o apóstolo nos fala sobre a comunhão com os santos e com Deus. E no próximo versículo, ele nos aponta mais uma consequência do verdadeiro conhecimento de Cristo. O versículo 4 nos diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O nós de nossa alegria aqui, enfim, pode ser entendido como nós, como comunidade cristã. Agora sim, ele não está falando das testemunhas de Cristo, tão somente, mas de toda a cristandade. E a alegria de João não seria completa, a não ser que os seus leitores também tivessem essa alegria. Na terceira epístola, no versículo 4, o apóstolo diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria a encher o coração de João e daqueles ao seu lado é ver os crentes crescerem em graça e conhecimento do Senhor. Ele deseja que esses irmãos tenham comunhão plena com Deus, de modo que vivam na mais completa comunhão com o Senhor. Há quem diga que o cristianismo, a essência do cristianismo é alegria, não por algo fútil, mas é uma alegria em ter os nossos pecados perdoados e de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, a ponto dessa alegria ser perfeita, ser completa.
E a alegria é aperfeiçoada porque é dada pela plenitude da salvação, que é garantida pela exaltação de Jesus. E esse sentimento, irmãos, da alegria é parte do fruto do Espírito Santo. E Isaías também nos diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noiva que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Não é uma alegria passageira, rasa, mas profunda. Não é algo que se perde com o virar do dia ou com o passar da noite, mas firmado naquele que nos conforta em todas as situações, aquele que conquistou na cruz a salvação para nós. É algo que existe em nós ao lembrarmos-nos de que em Deus estamos seguros e confiantes acerca da nossa salvação. E o Salmo 16 diz que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Porém, é importante ter em mente que esse estado só será alcançado na vida por vir. Quando nós, enfim, estivermos libertos do pecado, libertos deste mundo, nós, enfim, teremos uma alegria totalmente completa. E que nós nos conservemos firmes na esperança desse dia. Irmãos, hoje nós vimos sobre o verdadeiro conhecimento de Cristo e consequências que ele traz. Ele traz perfeita comunhão do corpo de Cristo e do corpo de Cristo com Deus. E também nos traz perfeita alegria, alegria que vem do Senhor, daquilo que Ele fez e que Ele é para nós. O apóstolo escreveu esse texto para confrontar o pensamento do gnosticismo nascente daquela época, que negava a encarnação de Cristo, que negava a sua ressurreição consequentemente. E João escreveu para proteger os cristãos que estavam sendo atacados por essa doutrina destruidora. E ele afirma a plena divindade e plena humanidade de Cristo, a fim de que todos nós, toda a igreja, sejamos um. Criamos na verdade e para que tenhamos verdadeira alegria. E diante de tudo isso, irmãos, como nós podemos colocar em prática o que nós aprendemos nessa manhã? Primeira coisa, precisamos nos manter firmados no verdadeiro conhecimento de Cristo, naquilo que Deus é, naquilo que o Senhor é. Os gnósticos estavam destruindo as igrejas da Ásia com suas heresias. Eles já haviam sido crentes como eu e você, apesar de tudo isso. Mas eles abandonaram a fé, se afastaram da ortodoxia, se afastaram do Senhor, fecharam os olhos para a realidade da encarnação e ressurreição de Cristo. Não se deixe abater por opiniões sem qualquer fundamento na palavra de Deus. Aqueles irmãos se deixaram levar e são chamados pelo apóstolo João de anticristos. Firme-se em Cristo. Firme-se no conhecimento do Senhor. A sua morte foi necessária para a salvação do seu povo e a sua ressurreição nos dá sentido à nossa vida. Ele vive, Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Segunda coisa, Cristo é o único alicerce da nossa comunhão e da nossa alegria. O ecumenismo busca fundamento em coisas sem valor. Insiste em uma união sem base nos fundamentos bíblicos e por isso condena a si próprio. Mesmo que você não seja alguém que flerte com o ecumenismo, você cai no mesmo erro ao manter a sua comunhão com os demais irmãos, tendo como base a amizade, tendo como base churrascos, tendo como base, como os jovens gostam de falar, rolês. Não é assim. Tudo isso é importante. Tudo isso é maravilha, mas o fundamento da nossa comunhão é Cristo e ninguém mais. É Cristo e aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele nos une como o seu corpo, como a sua santa igreja. Da mesma forma, nossa alegria não depende, ou não deve depender, de um bom salário no fim do mês, de um emprego estável, ou da realização dos seus filhos. Mas, apesar de tudo isso ser muito bom, a sua alegria deve estar em Cristo. Ele é a razão da nossa alegria. Terceira coisa, nós temos que falar da obra de Cristo. Uma vez que Cristo é o fundamento da nossa comunhão e da nossa alegria,
a sua obra na cruz e a sua ressurreição deu sentido, nos dá sentido para a nossa vida. E nós não podemos guardar essa verdade da ressurreição de Cristo, da obra de Cristo, para nós mesmos. Mas nós devemos proclamá-la aos que não conhecem ao Senhor, a fim de que mais pessoas tenham essa certeza, essa confiança, de acordo com a vontade de Deus. Firmemos em Cristo, tenhamos Ele como alicerce da nossa comunhão e alegria, e falemos da obra do Senhor, aquilo que Ele fez em nossa vida. Firmemos na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.